finalizamos uma série de tendências que o futuro do trabalho aponta, mas me preocupou bastante a pergunta para a Isabel. Como fica, Isabel, esse empoderamento das mulheres que participam em desigualdade, como você falou, e o peso ideológico dessa influência de seitas no lado privado da oferta dos serviços em relação ao Estado? Bom, obrigada. Questões bastante abrangentes. Eu acho que, assim, primeiro, essa questão do futuro e uso da pesquisa para os diferentes atores, assim, no primeiro momento, eu faço com vontade de responder como uma provocação, porque eu acho, de certa maneira, assim, como pesquisadoras, a nossa função social seria de mostrar quais são os mecanismos, como que funciona, mas não necessariamente de propor soluções, porque justamente aí a gente se compromete e pega um pouco dessa autonomia. Então, eu acho isso bastante complicado como forma também de implicação. Mas fora disso, eu acho que, assim, principalmente nessas questões do futuro do trabalho, de elaboração de alguma agenda de pesquisa por onde que a gente olha, eu queria chamar a atenção para o fato que, enfim, mesmo se de certa forma eu estou de acordo com o que diz o Roberto Veras aí, que é interessante ir no sentido de mais humanização do trabalho, de criação do trabalho, de olhar para aqueles conflitos sociais, mas eu acho que, de certa forma, a gente tem que talvez deslocar um pouco olhar, inclusive, para propor uma agenda, porque indo para esses lugares, a gente vê que, inclusive, o próprio Estado, querendo formalizar, querendo implementar esses programas, e, através de suas próprias iniciativas, ele dá espaço para formas de legitimação e de interação com esses outros atores. Enfim, em São Paulo é o PCC, o primeiro comando da capital, mas também são os grupos religiosos. Através dessa sistematização da terceirização, eles têm um poder sobre essas práticas, inclusive de agência do Estado, que é muito grande. E aí o Estado perde, inclusive, o próprio poder, a própria soberania, de certa maneira, de definir que tipo de serviço que ele está produzindo. Eu acho que isso talvez seja, assim, uma das, sei lá, das conclusões mais concretas a se tirar, de até que ponto que a gente pode permitir, inclusive através das parcerias públicas privadas, de perder, enfim, sei lá, se a gente parte do pressuposto que haja eleições democráticas que a gente reconhece e que isso tem alguma influência sobre algum tipo de orientação de poder do Estado, isso também implica que talvez a gente tenha que seguir todas aquelas formas como o Estado intervém, inclusive através de incentivos fiscais. Eu achei bastante complicado e interessante o que vocês colocaram como, assim, a multiplicidade também de escalas de onde o Estado intervém, de fato, e como isso também solicita a todos como os sindicatos a se colocar, de certa forma, no mesmo patamar. Tudo bem, está tudo tão incrível, mas eu também conheço a mesma lógica que que atores como o PCC podem intervir nesses territórios mais considerados periféricos e adquirir uma certa legitimidade, porque eles têm uma certa eficácia para a redução a solução dos conflitos sociais cotidianos, porque eles também, em caso de mediação de violência doméstica, de estupro, essas coisas do dia a dia, que o poder público não bastante numeroso, mas também, assim, é muito lento uma questão dessas temporalidades para resolver, e tem outros poderes que agem pela força. E aí tem uma espécie de coexistência, inclusive nesse plano das legitimidades. Eu acho que é um pouco nesse mesmo nível que se situe a resposta a essa questão sobre os regimes normativos, com vontade de responder pela empiria também, acompanhando os agentes
por exemplo, os programas de saúde da família, a estratégia de saúde e família, que tem que morar imperativamente no território que elas trabalham. É uma das condições. Então elas moram lá e, bom, moram na mesma rua, que também moram as pessoas do tráfico que dominam, que regulam os conflitos no bairro e, enfim, estava presente em situações como, sei lá, um doente que já circulou várias vezes na prisão, sai e volta da prisão, que é uma coisa muito recorrente nesses territórios, tem um certo fluxo, quem vai e quem volta, então sempre tem uns ex-presidiários que estão presentes e que contratou tuberculose, que não quis fazer o tratamento, que era dependente químico, e aí que a gente ficou esperando a chegada do agente do auxiliar de enfermagem para administrar o tratamento, que a gente, olha, eu não vou mais sozinho nessa casa aí, porque, enfim, ela já foi alvo de agressões, e disse, bom, ele não quer aceitar esse tratamento aí, mas também tem criança pequena em casa. Eu sei como que eu poderia resolver isso num instante. Eu só precisaria pedir para o meu vizinho da frente, que também já consultou, porque também é pessoa que tem doença, que também tem filhos, que querem beneficiar-se de projetos sociais que tem no bairro. Então, tendo lá aquela interação, eu disse, sim, mas, enfim, o que eu faço? A eficácia do meu serviço seria muito maior se eu faria aquilo, porque aí tem uma pressão direta, mas eu não posso, por conta da minha responsabilidade hierárquica, eu não posso comprometer o serviço. Mas, então, tem aquela coisa, para resolver o dia a dia, assim como ela diz, eu não posso olhar nem à direita nem à esquerda, porque eu não posso me dar bem como policial, eu também não posso mobilizar, porque senão eu sou alvo de repressões, mas também não posso olhar à esquerda e me comprometer com o meu vizinho da frente, porque senão é pelo outro lado. Então eu faço o quê? Olho pela frente e não me relaciono com ninguém? Também não posso. Então é bastante complicado isso. Enfim, aí que também acho que tem essa questão da transitoriedade moral, como eu chamei isso, que de certa maneira tem que se desenvolver para se virar, para resolver o dia a dia. Realmente a reprodução social no sentido amplo, de como existir, assegurar essa reprodução social nesses territórios, passando de um regime pelo outro, e inventar formas de tradução que fazem com que não haja contradição. Então, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente está um pouco, inclusive, necessitando inventar outros parâmetros de análise, porque aí os parâmetros clássicos de formalização do trabalho, por exemplo, não operam. Eu posso formalizar o trabalho, reconhecer esses agentes. Acho que isso também é interessante, porque de certa forma a própria criação, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde é um fruto de uma reivindicação, de um movimento social, é realmente uma trajetória virtuosa. Mas conforme os lugares onde que atuam e a maneira como desempenham a sua atividade cotidiana, é necessário um conjunto de atividades de postura informais para viabilizar essa concretização. Então, acho que tem que ver isso também uma chave de leitura um pouco relacional em conjunto. Para passar para a questão do empoderamento das mulheres, o peso ideológico em relação ao Estado, também gostaria de responder pela empiria, porque, assim, eu me lembro quando a gente fez a restituição da nossa pesquisa dentro do posto de saúde com as agentes, aí tinha uma que falou que, de fato, quando ela entrou no serviço e começou a trabalhar, a circular, a ter algum status público frente à comunidade, que ela disse, olha, realmente eu me escapei de uma futura depressão, porque eu só existia dentro da minha casa. Porque nesses territórios você existia como dona de casa, significa que muitas vezes, como você está a 2h30, 3 horas do centro da cidade de São Paulo, então muitas vezes as pessoas não saem de suas casas. E quando tem família e não é família monoparental, mais ainda, porque inclusive as beneficiárias dos programas que têm que assegurar a permanência dos filhos na escola, eles reduzem o horizonte de circulação de território de vida cotidiana ao domicílio e redondezas. E às vezes passar no outro lado da avenida, onde tem o céu, já é outro mundo, não sabe o que está acontecendo, não faz parte.
do repertório. Então, eu acho que, num certo sentido, essas trabalhadoras são as primeiras verdadeiras beneficiárias desses programas. O que depois, em termos de serviço de saúde, ou de assistência, ou de programa de benefício continuado, de repasse de transferência de renda, o que acontecer, eu acho que é outro patamar. Porque aí entra em linha de conta toda essa questão das condicionalidades. Porque, enfim, esses programas também foram muito influenciados pelos programas do Banco Mundial desde os anos 60, com a ideia que essas mulheres não podem ser mais qualificadas para o mercado de trabalho. Então, o que a gente faz com elas a partir de uma certa idade? Então, a gente vai, de certa maneira, configurá-las para elas cuidarem da próxima geração, para essa próxima geração se der certo no mercado de trabalho. Então, vamos dar umas condicionalidades para elas se de certa forma, restringir esse universo doméstico e cuidar da família. Então, essas aí, de certa forma, eram o inverso o que de fato aconteceu. É o inverso de uma certa forma de empoderamento, mesmo recebendo uma repasse de verba, mas, enfim, aí acho que também é relativo. Isso tem que ver também fora desses territórios de São Paulo, porque São Paulo é São Paulo, mesmo bem ou mal, mesmo nesses territórios considerados territórios dormitórios, de fato, tem muita atividade informal acontecendo a domicílio. Então, há atividade, certo? Que não é emprego formal, mas há atividades. Então, esses outros territórios aí, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, enfim, eu imagino que seja outra coisa. Talvez lá é, de fato, empoderamento, eu não sei. Então, no que eu ouvi, eu posso dar uma resposta, mas eu acho que é muito relativo. Então, também tem um pouco isso. Tá? Obrigada. Podemos encerrar essa primeira sessão. Então, bom almoço e um bom retorno nas 14h. 14h30.
Pessoal, vamos começar. Vamos começar aqui.